Evangelho de São Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, as virgens sábias e as tolas, porque assim é os que estão frequentando as institutas ou as denominações. Existem os tolos e os sábios dentro da igreja de Cristo, aos tolos e os sábios. Jesus começa o Evangelho de São Mateus no Monte das Oliveiras, ensinando no Sermão da Montanha, e no final, no capítulo 7, ele resume: a quem comparar-lo-ei os que ouvem a minha palavra e os que não ouvem? Os que ouvem e as praticam são aqueles que edificam sua casa sobre a rocha, que constroem. E os que ouvem e não praticam são os tolos, que constroem sobre a areia. Ouvem e não praticam, e aí está a diferença. Quando você ouve a palavra de Deus e começa a praticar e pôr em prática aquilo que você ouviu da palavra, você vai ver o efeito na sua vida. Mas se você ouve e não pratica, você vai ter que ficar sempre sendo conduzido por alguém, porque você não cresce, você não se desenvolve, entende? Você não vai aprimorando, você não vai amadurecendo em Cristo. Você sempre precisará de alguém para cingir você, e assim tem vivido as pessoas. As pessoas têm vivido na ignorância de outros, sendo guiados por outros. O nosso cabeça é Cristo, ninguém mais. Eu não sou o cabeça de ninguém, só da minha esposa, do meu lar, porque o cabeça da mulher é o marido. Então eu sou o cabeça da minha mulher dentro da minha casa, mas o cabeça da igreja é Cristo. E quantos homens estão roubando essa glória, atraindo para si os pregadores da falsa prosperidade, das falsas revelações, da falsa teologia, dos falsos ensinos, homens que querem aglomerar para si, homens que declaram as institutas ou as instituições bênçãos. Não, instituição não é bênção, bênção é o corpo de Cristo e o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Capítulo 25 diz assim, versículo 1: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ouça isso, 10 virgens. Eu tenho ouvido muitos pregadores dizerem, eu tenho ouvido muitos pregadores falarem, alguns até escreveram livros sobre a igreja prostituída, uma igreja que se prostituiu, uma igreja prostituta. Mas a parábola das 10 virgens, no capítulo 25, está depois do 24, onde os discípulos de Jesus pediram sinais da sua volta e das coisas que sucederiam. E a parábola das 10 virgens é uma parábola sobre o arrebatamento da igreja. Só que Jesus não podia falar sobre isso porque a igreja ainda não tinha sido iniciada, porque a igreja ela se iniciou em Atos 2. Então eles não compreenderiam se Jesus falasse sobre o arrebatamento, o rapto. Então eles não entenderiam isso. E Jesus então, ele fala sobre o arrebatamento usando a parábola das 10 virgens. E é tão contraditório quando os homens dizem que a igreja de Jesus está prostituída e que ele vai casar com uma igreja prostituída, porque na parábola das 10 virgens não tem nenhuma que se prostituiu, não tem nenhuma que não é virgem, todas elas são virgens. Ninguém nunca se deitou com ela, ninguém nunca dormiu com elas. O problema é que 5 se desviaram, e é o que acontece. Então, quando os homens dizem que a igreja de Cristo está prostituída, a igreja de Cristo está adulterada, que é um absurdo mais ainda, porque Cristo não casou com ela, porque só há adultério quando há casamento. Cristo não casou, e esse evento se chama arrebatamento, é o casamento, as bodas do Cordeiro. Homens se levantam para
inferiorizar ou rebaixar a noiva do Cordeiro. Então, se você ler Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo dá uma aula, o Espírito Santo no seu modus operandi, através do apóstolo Paulo, ele dá uma aula sobre a igreja de Cristo, e uma aula, olha, gloriosíssima. Ele fala como que é a igreja do Senhor. Ela é santa, sem mácula, sem ruga, ela é irrepreensível, qual o Senhor morreu por ela, se sacrificou por ela e vai apresentá-la a si mesmo, gloriosa e santa. Então, na parábola das 10 virgens, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Veja, são 10 virgens, não são 5 virgens e 5 prostituídas, e não são 10 prostituídas, não, são 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Quem é o noivo? É Cristo Jesus. O noivo da igreja é Cristo. Então elas saíram-se para encontrar com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. 5 eram sábias, mas eram virgens, e 5 tolas, inconsequentes, também eram virgens. Nenhum ou nada havia tocado nelas, nada da pureza delas, mas 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Veja, as imprudentes não levaram óleo para suas candeias, mas as prudentes levaram óleo para suas candeias. Isso fala de quê? De comunhão. Óleo fala de comunhão. Tempo de comunhão, aquilo que vai sendo semeado e plantado na sua comunhão com o Pai, nos ensinos, você vai desenvolvendo comunhão, é óleo. Quando você entra para o quarto e pratica Mateus 6,6, é quando você vai meditar nas Escrituras, ler as Escrituras, viver pelas Escrituras. Então as 5 imprudentes não levaram o óleo, não porque elas não tinham, e elas tinham, mas elas não levaram. Por que elas não levaram? Versículo 5: o noivo demorou a chegar. Veja, o noivo demorou a chegar. Quem é o noivo? É Cristo. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Veja bem, quando a igreja nasceu em Atos 2, os discípulos começaram a propagar o evangelho, almas começaram a nascer de novo, o Espírito começou a acrescentar a igreja, que é o Espírito que acrescenta a igreja. O Espírito Santo vai batizando e ia juntando pessoas ao corpo de Cristo. Isso já dura 2000 anos, mas a mensagem da igreja, ela foi propagada porque Jesus deixou o ensino de que ele voltaria, e os apóstolos da igreja acreditavam que Jesus ia voltar cedo, que a promessa ia se cumprir cedo. Ele vai voltar logo. Mas já se passaram 2000 anos. Só que em determinado momento a igreja adormeceu. E aonde a gente vê isso? Nas cartas do Apocalipse, nas 7 cartas. A primeira carta escrita é a igreja de Éfeso. Depois vem a de Pérgamo, a de Tiatira, a de Esmirna. A última é a de Laodiceia. Essas 7 cartas são tempos já vividos na história desses 2000 anos que já se passaram, e nós estamos vivendo a última, que é a de Laodiceia. A igreja de Éfeso durou do século I da igreja até tal século, depois surgiu. Então são tempos na história. Quando elas saíram para se encontrar com o noivo, é a igreja de Éfeso, está no começo. A mensagem estava sendo pregada. E sabe qual era a mensagem que eles pregavam, irmãos? Eles não pregavam prosperidade, eles não pregavam ficar rico, eles pregavam o retorno de Jesus, a
promessa que ele fez de voltar para buscar os seus, de um reino, do qual Jesus era o rei desse reino, o reino que o ladrão da cruz, que é mais espiritual do que os crentes de hoje, que é tudo carnal, observou. Por quê? Porque espiritual é as pessoas que pensam nas coisas do alto, e carnal são as coisas que pensam nas coisas terrenas. Mas aquele ladrão na cruz estava mais espiritual do que muitos. Por quê? Porque ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Então, aqui está 5 virgens prudentes e imprudentes. 5 levaram azeites e 5 não levaram. Então elas saíram para se encontrar com o noivo. Mas o que aconteceu? O noivo demorou a chegar. O noivo demorou a chegar. E ele ainda não chegou. Já se passou quantos mil anos? 2000. E ele ainda não chegou. Ele ainda não chegou, irmãos. Mas o que aconteceu? Quando o noivo demorou a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram. Veja, todas elas, as 10, tanto as prudentes como as imprudentes, elas adormeceram. Isso fala de um tempo na história da igreja, onde a igreja adormeceu. E ela adormeceu no quê? Na mensagem da volta de Cristo. Eles pararam de anunciar o retorno de Cristo. Eles passaram a pregar mais sobre o juízo de Deus, o juízo, a aniquilação. Desde menino eu cresci ouvindo que o mundo vai acabar em fogo. Primeiro acabou em água, vai acabar em fogo. E eu era menino e eu via, e o mundo vai acabar no ano 2000, e o mundo vai acabar no ano 2000, e eu fui crescendo, e isso continuou. Chegou o ano 2000, aquele pavor tomava conta das pessoas, e outros surgiram: o ano vai acabar então o ano, e vinham as profecias de Nostradamus, e outros falando sobre isso: o mundo vai acabar, a imprensa anunciando, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Mas quando você vai para as escrituras, você vê que não é assim, que não é isso que eles falam, porque eles não têm o conhecimento. A igreja ainda não foi tirada, ainda não veio a grande tribulação, ainda não veio o governo do milênio, para que o mundo venha acabar, como está escrito nas escrituras. Então aqui está Jesus no capítulo 25 de São Mateus, depois de falar no capítulo 24 sobre o que eles perguntaram, eles perguntam para Jesus: prediz para nós que sinal é no final dos tempos. Aí ele fala no princípio das dores, ele fala sobre a grande tribulação, ele fala da volta dele depois para o governo do milênio, entendeu? Aí ele fala do dia do Senhor. E aí no capítulo 25 ele vai falar das 10 virgens, porque isso aqui fala com a igreja, com o tempo da igreja sobre a face da terra, as 10 virgens que vai se unir com o noivo, 5 tolas e 5 imprudentes, e um tempo. Elas saíram para encontrar com ele, mas ele estava demorando vir, ele dormiu, a igreja dormiu. Dormiu no quê? Na mensagem do arrebatamento, na mensagem da voz de Cristo, que Cristo está voltando para buscar a sua igreja, lavada e remida e comprada com o seu sangue. Ele não vai buscar institutas, ele não vai buscar denominações, ele não vai buscar nada disso. Ele vai buscar pessoas comprometidas com ele, as sábias comprometidas com ele, virgens que têm azeite na vasilha, porque azeite fala de intimidade, unção fala de comunhão, fala do Espírito. Então o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Veja, num tempo desses 2000 anos, aqueles que se tornaram os pais da igreja, os homens do passado, eles adormeceram com essa mensagem, porque a mensagem que eles passaram a pregar era a mensagem do juízo, não da volta de Cristo, mas um Deus que castiga, um Deus punitivo. E é essa mensagem que continua até os dias de hoje.
Por isso essa mensagem não compreende a mensagem da graça. Por quê? Porque para eles tem que ter um Deus de lei, um Deus punitivo, um Deus que castiga. Se a mulher cortar um fio de cabelo da cabeça, ela tem que ser punida. Se o homem fizer isso, ele tem que ser punido, castigado. Mas isso, se a pessoa não der o seu dízimo, ele não participa da mesa do Senhor. Se ele não fizer mais isso ou aquilo, se ele não seguir as regras das institutas, ele não pode fazer parte do corpo. Esse é o Deus punitivo. Mas eles não pregam o Cristo que morreu na cruz do Calvário, o Cristo do Tetelestai, que disse: eu paguei a dívida deles, e que agora nos coloca na posição de justiça de Deus, de lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então elas dormiram. Mas de repente, versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo. Veja, alguém gritou à meia-noite: eis que o noivo vem. Mas ele ainda não tinha vindo. O noivo vem. Isso fala, irmãos, de um tempo que aconteceu na década, no século 18, no ano de 1800, quando uns homens, um avivamento que houve, os homens compreenderam e resgataram a mensagem do arrebatamento, a mensagem da volta de Cristo, como vai acontecer, de que forma vai acontecer, aonde eles passaram a ensinar sobre as 3 fases da primeira ressurreição, o retorno de Cristo, com ensinamentos claros para a igreja deles. Homens que surgiram no século 18 começaram a gritar novamente, a pregar novamente a vinda de Cristo. Cristo está vindo, Cristo está vindo, Cristo está vindo. E essa mensagem, irmãos, está ecoando o globo terrestre. Não essa mensagem que só fala de dinheiro, de prosperidade, os falsos profetas da cura que se calaram agora diante da pandemia e de outros mais. A mensagem é essa: Ele está vindo. Alguém gritou, e nós continuamos, e nós pegamos esses homens de Deus, fazemos parte, isso chegou até nós, e já há um tempo nós temos gritado aqui: o noivo está vindo, o noivo está vindo. E de como é que ele vai vir, as coisas que vão suceder. Nós temos trazido esses ensinos para vocês. Nós não somos as virgens tolas, nós somos das sábias. O noivo está vindo, mas o povo está dormindo, o povo está cochilando, o povo está em desespero, o povo tem medo de morrer. Todos vão morrer. Se não morrer, vão ser arrebatados em Cristo Jesus os que estiverem com Ele, mas todos vão morrer. Entenda isso, irmão. Existem doenças que matam, mas existem pessoas desejando a morte por causa de doenças. Vocês entenderam? Existem doenças que matam, mas tem gente desejando a morte por causa de doenças. Ele está vindo. Nós estamos gritando: o noivo está vindo, o noivo está vindo. No século 18, acordaram. Homens acordaram novamente com a mensagem. A parábola das 10 virgens, ela é profética. Jesus, ele andou nos 5 ministérios: o apostólico, profético, do pastor, do evangelista e do mestre. E agora ele está sendo profético, falando sobre isso. Ele está dando uma orientação para a igreja. A igreja dormiu no século 18, ela acordou, homens acordaram e começaram a anunciar o Cordeiro: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. O que aconteceu? Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. Veja, quando alguém gritou, elas acordou, opa, na mensagem do arrebatamento. Mas quando elas acordaram, 5 tinham azeites, e as outras 5 não, mas elas continuavam virgens. Não com essa mensagem que a igreja de Cristo está prostituída. A igreja de Cristo tem tolos e sábios, e são os tolos que ficarão de fora. Os tolos ficarão de fora, mas os sábios entrarão pela porta, que é Cristo. Ele disse: eu sou a porta. 8. As insensatas recorreram às sábias,
dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. Veja, saindo elas para comprar, correr atrás, quem chegou? O noivo. E o noivo virá quando? No arrebatamento. Então acontece o arrebatamento. O noivo veio, o noivo chegou. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Veja, quando o noivo chegou, como é que chama esse evento? O arrebatamento. O noivo chegou para quê? Para o banquete de núpcias, porque ele ainda não havia casado, e ele vai se casar com a igreja. O noivo está vindo, irmãos. Nós estamos pregando aqui, queridos, nós estamos anunciando: o noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Nós não fazemos parte das tolas, nós fazemos parte das sábias. O noivo está vindo. Nós não estamos correndo atrás daquilo que é terreno, nós estamos correndo atrás das coisas espirituais. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sejamos guiados de fato pelo Espírito. E o Espírito tem nos criado a toda verdade. Não, meu querido, aqui não é casa, aqui não tem heresia, aqui não é seita, como você acha e como você pensa. Seita é o lugar onde você está, que crê e acredita em souvenirs, que crê em amuletos da sorte, da bênção, da fé para ser abençoado. Não, aqui nós cremos que já somos abençoados, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele pagou tudo o que tinha que pagar e nos deu um lugar de posicionamento, e nesse posicionamento somos abençoados. Efésios 1:3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Em Cristo eu sou, eu não vou ser. Em Cristo eu sou, eu não vou ser. Em Cristo eu sou, eu não vou ser, porque eu mereço? Não! Porque a graça é favor e merecido. Porém a graça me dá um princípio de responsabilidade. A graça nos ensina a ser responsáveis com aquilo que Cristo fez, porque Ele pagou o preço, e o preço foi alto. Então o noivo chegou, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes. Veja, mais tarde as imprudentes chegaram, as tolas. As virgens não eram prostituídas. As virgens chegaram mais tarde. E aí, irmão? E clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo ele lhes respondeu: com certeza eu vos afirmo que não vos conheço. Portanto vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Veja, ele fala para as virgens tolas: eu não as conheço. Sabe por quê, irmãos? Porque o cristão tem que ter a luz de Cristo. E naquela época, irmãos, eu disse isso aqui numa reunião passada, na época de Cristo não tinha energia, não havia água encanada, não havia energia elétrica sendo conduzida por fios. A única forma de clarear o ambiente aonde eles estavam era através de lamparinas, de candeeiro. Entende, irmãos? Então, cada um tinha que ter uma lamparina para o noivo conhecer e saber quem era. A pessoa tinha que estar sendo iluminada, tinha que ter luz sobre ela. Entende? Então elas não tinham luz. Jesus disse para elas, o noivo: eu não as conheço. Por quê? Porque a luz foi tirada. Não há luz nessas pessoas. Não havia reserva, não havia óleo, comunhão, intimidade. Elas eram tolas.
são as que ouvem e não praticam. E a grande casa está assim, cheia de pessoas que ouvem e não praticam. Não praticam a oração, não praticam a meditação. E a graça nos ensina a sermos responsáveis, a lermos, a meditarmos. Então, contudo, ele respondeu: eu não vos conheço, portanto vigiai. Portanto vigiai. Homens acordaram e estão gritando sobre o arrebatamento. E a parábola das 10 virgens é profética, fala desse tema, fala de Cristo voltando para arrebatar a sua igreja, fala da igreja que dormiu, durante séculos ela dormiu, mas ela foi acordada por homens que resgataram a mensagem do arrebatamento, da volta de Cristo para buscar a sua noiva. E de lá para cá, 200 anos, esse evangelho está sendo pregado, e isso chegou até nós, até a nossa casa, e isso que nós estamos ensinando para vocês. Por isso nós não fazemos. Os sábios são os que ouvem e praticam. Os sábios são os que ouvem e praticam. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Veja, capítulo 25. Vamos voltar ao capítulo 7 de Mateus. Versículo 24. Ele disse assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Esses são os que praticam. Quem é a rocha? É Cristo. Quando você pratica a palavra dele, você se alicerça, você se constrói, irmão, sobre a rocha. E tem muita gente que se constrói sobre institutos, sobre homens, denominações. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Mas nós devemos nos construir, nos edificarmos, é sobre a rocha que é Cristo. Porque quando a chuva vier, quando as dificuldades vierem, os problemas vierem e derem contra nós, veja, irmãos, que aqui mostra claro que por termos Jesus, nós não seremos imunes à chuva. Ela vai dar contra a sua casa, sim. Ela vai vir contra a minha casa, ela vai contra a sua casa. Mas se nós estivermos alicerçados na rocha, o que vai acontecer? A casa não vai cair. Por que de muitos tem caído? Porque eles são alicerçados em cima de nomes de homens, em cima de placas, em cima de achismos e projetismos, mas não em cima de Cristo. Olha, queridos, olha, por mais que eles falem que eu sou doido, que eu sou herético, falso profeta, é para rir, né? Irmãos, mas eu nunca vivi um tempo melhor com Deus igual eu vivo agora. O meu melhor tempo com Deus é agora, porque eu vivo não sob pressão, não sob o jugo de institutos e de homens, em prestar resultados, não, porque quem acrescenta a igreja dele é o próprio Senhor. É Ele que acrescenta, é Ele, é quem acrescenta o corpo dele. Nós não precisamos inventar nada, irmãos. Se o Senhor agora quiser fazer um sacudimento nessa cidade, Ele faz. Se o Senhor quiser enviar para cá agora 1000 pessoas, Ele envia. Aí eu te pergunto, nós temos espaço aqui para comportar as 1000 pessoas? Temos, irmãos? Não temos. Nós temos estruturas físicas aqui, estruturais para 1000 pessoas? Não temos. Deus é soberano. Deus é soberano. Aí alguém diz assim, mas Ele enviou 3.000 para Pedro. Mas naquela época eles não olhavam prédios igual aos tempos de hoje, onde as pessoas olham os prédios. Nossa, que prédio bonito. Nossa, olha aquela igreja lá. Prédio não é igreja, a igreja é um organismo vivo.
Continuando, 26, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, ou em outra tradução, um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Por que as casas de muitos cristãos hoje estão ruindo? Porque não tem estrutura construída sobre a rocha, irmãos. E a sua casa? Vocês estão edificando ela em quem? Na rocha ou na areia? E como se constrói? Quando você ouve e pratica. Quando você ouve e pratica as Escrituras. Quando o Senhor fala com você, você vai e pratica. Diga glória a Deus, irmãos. Então ele está dizendo isso no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Mas no capítulo então 25, terminando a parábola das 10 virgens, ele chama as 10, 5 sábias e 5 inconsequentes. Outra tradução, 5 sábias e 5 tolas. E elas eram virgens, ninguém nunca havia tocado nelas. Mas os homens de hoje dizem: não, a igreja do Senhor está adulterada, a igreja do Senhor está prostituída, e escrevem livros. Recentemente eu vi alguém falar aí, um apóstolo conhecido no Brasil, ele usou a expressão assim, se você, falando para os homens, perguntando: você casaria com a sua noiva se você soubesse que ela estava prostituindo? Aí ele respondeu: pois Cristo vai casar com a noiva que está prostituindo. Eu fiquei horrorizado, conhecedor das Escrituras. Ele feriu a glória da igreja. A igreja de Jesus, irmãos, ela tem uma glória. Uma glória, e o Paulo fala isso em Efésios. E esse homem feriu a glória da igreja, dizendo que ela é prostituída. A igreja de Jesus não. A igreja de Jesus, ela é santa. E eu vou terminar lendo esse versículo que está em Efésios, no capítulo 25. Olha o que diz Paulo. Paulo está dando um conselho para casados, mas na verdade ele está falando da igreja do Senhor Jesus. Ele diz, vou pegar o 22, Efésios 5, 22. Ele diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa. Até isso aqui muda, viu? Muitos mudam isso aqui. Ele manda a esposa respeitar o marido, respeitar, e ele vira e fala assim: porquanto sois submissas. A submissão da mulher casada é a Cristo, e a submissão dela a Cristo diz: respeita o seu marido. Mas o ensino tem que ser submisso ao marido, não é? Não, nós temos que ser submissa a Cristo. E aí ele diz mais: porque o marido é o cabeça da esposa. Veja, eu sou o cabeça da minha esposa. Eu não sou o cabeça da igreja, porque o cabeça da igreja pois assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Amém, irmãos? Cristo não é santo? Sim ou não? Cristo não é santo? Mas como é que o corpo dele agora vai ser pecador? E ele diz mais: assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la. Quando ele se sacrificou por ela, qual era o propósito? Santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja, o quê? Gloriosa. Veja, a igreja dele tem uma glória, ela é gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Como eles dizem que ela está prostituída, irmãos? Eles estão tocando na glória da igreja.
Ele está vindo. Na parábola, elas saíram ao encontro, mas ele não veio, ele estava demorando, porque se passou muitos anos, séculos, dormiram, mas no século 18, alguém gritou: o noivo está vindo. Acordou-se a igreja, e eles dormiram o quê? Não foi no sono, foi na mensagem, porque pararam de pregar sobre o arrebatamento, começaram a pregar sobre juízos, voltaram-se para a lei, para os mandamentos da lei, que não tem nada a ver com a igreja, e começou a bater no corpo de Cristo. É lei, é juízo, é lei, é juízo. Se davam mais vazão a Satanás, cultos que falam mais de Satanás, da obra de Satanás, dos ensinamentos de Satanás, dão mais valor à destruição do primeiro Adão do que à salvação do segundo Adão, que é Cristo. E os ensinamentos permearam e distorceram tudo. Mas alguém acordou, ele está vindo, e o noivo ainda não chegou e vai chegar, e quando ele chegar, as virgens sábias entrarão. Isso está prestes a acontecer para o final dos tempos. Vamos ficar de pé.